E aí galera, estou aqui hoje com o Daryl. Aqui quem fala é o KL Games. KL Games, se você está assistindo hoje. Galera, faz pouquinho tempo, né? Eu ganhei dela, acho que ontem de ontem. E a Jack também, eu acho que ontem de ontem. Mas a história hoje é do Daryl. Galera, o Daryl, depois da remodelação dele, ele ficou bem bacana. E ele ficou bem melhor, assim, porque ele foi remodelado. Hoje eu vou, como vocês puderam ver aí, a história de Daryl, do Daryl. Galera, a história do Daryl era que ele queria, sempre foi um pirata desde criancinha. Só que ele não era um robô. E aí, ele queria muito, sabe, um tesouro que o pai dele vivia falando pra ele e era muito importante pra vida dele. E ele amava esse tesouro. Então, galera, o Daryl, ele nasceu num navio pirata. E nisso que ele nasceu, ele já nasceu como se fosse um propósito. Ele já sabia que ele tinha que fazer aquilo. Então, assim que ele nasceu, ele já queria aquele tesouro. Logo quando ele nasceu, tipo, nasci, quero tesouro. Aí, depois que ele conseguiu, ele ainda não tinha toda certeza que ele ia conseguir o tesouro. Então, ele foi e ele tinha uma ilha que era a Ilha Barril. A Ilha Barril, sei lá, uma coisa assim. A Ilha Barril. E essa ilha era como um barril inflável, um barril que estava boiando no meio do mar. Só que esse barril era gigante. E tudo lá era de barril. Aí o Daryl, ele já tinha crescido. E lá tinha um tesouro, ele sabia que lá tinha um tesouro. Aí nisso que ele soube lá, ele queria ver como que era o tesouro. E tinha uma guardiã do tesouro. Se vocês querem ver, pode falar aí nos comentários que eu vou falar pra vocês. A guardiã do tesouro. E aí, galera, quando ele conseguiu, assim, quando ele tava indo lá, né, na Ilha Barril pra pegar o tesouro, a guardiã, só vou falar a guardiã na história dessa Brawler. Já vou dar até uma dica. É uma menina. E nisso, galera, ele foi e como ele sempre teve esse sonho, né, de que ele era um pirata, ele queria muito essas coisas. Ele foi e ele decidiu simplesmente entrar naquela ilha para pegar o tesouro. Mas, como no navio pirata deve ter barris, com certeza deve ter barris. Então, ele pegou um daqueles barris e botou ele dentro, ou seja, ele ficou lá dentro. Aí, galera, opa, eu sou gigante, que legal. Epa, sai. Aí, nisso que ele conseguiu ir, né, ele entrou na ilha. E essa ilha, ele gostava muito dela, por quê? Porque lá guardava um tesouro. E aí, ele amava aquela ilha só porque tinha um tesouro. E você deve estar pensando assim, nossa, só essa explicação que ele tem? Não, ele tinha várias outras coisas para ele fazer. Tipo, ele poderia simplesmente chegar lá na ilha, pegar o tesouro e ir embora. Mas, como lá tinha uma guardiã, que como vocês viram aí, que eu falei aqui pra vocês, ele gostava muito dessa guardiã. Não, ele não gostava, não vamos misturar as coisas. E aí, nisso que ele fez isso, quando ele entrou lá dentro, lá na ilha, ele gostava, ele amava aquela ilha não só por causa que
lá tinha um tesouro, mas também porque o pai dele, né, que era o rico, e aí tem a história do rico também, se vocês quiserem, tá? Que era o rico, era o pai dele. E aí, nisso que ele conseguiu, ele entrou e o pai dele sempre quis o tesouro que tinha lá dentro. E esse tesouro, ele sempre foi guardado pelos ancestrais do Daryl, né? Ah, perdi. Mas aí, quando ele conseguiu, ele entrou lá na ilha, e aí ele teve que fazer uma batalha com a guardiã. Aí vocês só vão ficar sabendo se ele conseguiu ou não o troféu, que era o tesouro, no próximo episódio, parte 2. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo até aqui, já vai se inscrevendo, dando seu like, compartilhando com seus amigos. Isso me ajuda, tá? Falou! Epa, peraí, papi.